Fala, investidores, tudo bom com vocês? Aqui é o Criador da Fortuna. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre dólar. Por que o dólar entrou em queda? Qual é o cenário que nós estamos passando na Bolsa Brasileira e num cenário macroeconômico, tá? Seguinte, agora, antes de começar o vídeo falar sobre tudo isso, se inscreva, deixa seu like, tô trazendo conteúdo toda semana aqui, curiosidades, em qual ação é uma batalha entre ações para ver qual que ganha em múltiplos, IPOs, notícias. Então se inscreve e deixa seu like. Seguinte, vários pontos a serem analisados aqui quando nós estamos falando de dólar. O primeiro ponto é a taxa Selic, tá? Por quê? Investidores estrangeiros eles ficam de olho na taxa Selic para ver onde faz mais sentido investir o capital, já que capital estrangeiro está entrando na bolsa de valores. Então eles olham e falam, pô, vale mais a pena ir para renda fixa ou renda variável? No momento, né, a taxa Selic se encontra em 2%. Então é uma taxa muito baixa. Então vale muito mais a pena você, para o investidor estrangeiro, entrar numa renda variável, investir no Ibovespa, investir em algum tipo de ação que talvez seja mais especulativa, já que o investidor estrangeiro ele entra mais como sinônimo de especulação em países emergentes como é o nosso, tá? Então, ele olhando para a taxa Selic e o Copom falando que a taxa Selic ela vai se manter, pelo menos pelo primeiro trimestre aí, a 2%, ele fica mais, vamos dizer, mais seguro em investir em renda variável e não ter o problema daquela vazão de dinheiro, de que a taxa Selic aumentou, parte dos investidores tiram da renda variável e colocam na renda fixa, que seria o tesouro direto. Então isso dá uma, vamos dizer, uma segurança para o investidor, um menor risco, tá? Então ele pega e investe. Com isso ele vende dólares e compra reais, o que faz com que a moeda se valorize, tá? Isso é um dos pontos que mais afetaram aí, que afetaram bastante aí a queda do dólar. Um outro ponto é que a vacinação começou, tá? A vacinação em massa já em vários países foi, vamos dizer, autorizado a começar a vacinar, a fazer os testes em larga escala, porque querendo ou não, as vacinas elas têm pouco tempo de criação, os testes estão indo rápido, mas é aquela coisa, né? Vacinas de 10, se as vacinas de anos e anos dão algum problema, imagina uma vacina que tem 10 meses, 9 meses, são vacinas que tipo, são bebês ainda, estão no desenvolvimento de bebês, então eles vão ter o teste, né? E isso dá aquela segurança para o investidor. Eu já venho batendo várias vezes aqui nesse ponto, que é aquela segurança do investidor não ter aquele medo de dar um novo circuit breaker, já que uma segunda onda poderia acabar com o mercado novamente, tá? Já que tudo isso é ligado diretamente ao dólar, tá? Porque o dólar ele é considerado uma reserva de valor. Como eu já tinha falado do circuit breaker, as bolsas americanas, a bolsa brasileira, tá? A Nasdaq, o Dow Jones e o Ibovespa, eles se encontram aí em tendência de alta. O Ibovespa chegou aí nos seus 114 mil pontos. O Dow Jones se encontra em 30 mil pontos, estando maior, tá? Ele atingiu ali, vamos dizer, ele atingiu uma nova máxima, passando da máxima antes de março, tá? E a Nasdaq se encontra em 12 mil pontos, que também é maior, tá? Em relação a antes de março, né? Que seria uma pré-pandemia. Isso porque foi o seguinte, houve diversos estímulos pelo governo americano, então o governo americano ele tá injetando sim dinheiro. Nesse ano, 20% de todo o dólar que tem no mundo foi impresso, tá? Então a gente vê que o dinheiro, o dólar, ele acaba perdendo um pouco de valor, já que eles imprimem, isso causa inflação e isso causa uma perda de valor da moeda. Só que as bolsas elas se mantêm na máxima porque tem aquela injeção, né, de dinheiro na economia, para a economia não parar, para a economia não dar uma recessão tão grande, tá, quanto daria. Esse tipo de injeção de dinheiro na economia é uma proposta de Joe Biden, que já foi eleito, tá? Não tem mais aí, já acabou meio que isso. O Joe Biden vai entrar no próximo ano, então o dólar ele tem uma tendência de baixa por causa disso, tá? Então, já que ele tem essa intenção de injetar mais e mais dinheiro durante os 4 anos de mandato que ele tem, então pode ser que aí até uns 2, 3 anos nós temos um dólar mais abaixo, né? Vamos dizer, não é aquele dólar que explode
A não ser que a moeda real perca muito valor, tá? Mas aí é outra situação que nós temos. Mas só olhando numa panorâmica de dólar, nós temos aí essa tendência de baixa. Agora entrando no panorama geral, o que fazer, o que não fazer agora, eu falaria eu sempre se mantenho conservador, eu sempre se mantenho um pé atrás, recuado, mas é lógico, com essa oportunidade, o dólar chegando a R$ 5,07, R$ 5,10, eu falaria que talvez seja o momento, às vezes, de você investir em dólar, se você estava pensando, não, vou esperar um pouquinho para ver se o dólar abaixa, você acaba de ganhar aí sua queda, então não seja ganancioso. Se você está pensando, pô, vou investir num IVVB11, vou abrir uma conta lá e vou investir no ETF ou nas próprias ações, mesmo que as bolsas estejam em máxima, o dólar está mais barato, então você tem essa compensação. Então é sempre aquela coisa, você tem que ver, pô, já estou ganhando essa oportunidade de pagar o dólar a R$ 5,07, sendo que um mês atrás o dólar estava a 5,50, então você vê como baixou, né? Não é aquela coisa que baixou para 3 reais, todo mundo maluco gastando em dólar, mas tivemos uma queda, então ela pode ser considerada uma oportunidade. A mesma coisa aqui no Brasil, tá? No Brasil eu continuo aportando, então para mim não tem muito essa, vou parar de aportar, fazer aquela coisa. Eu sempre mantenho, como caixa, na mesma ideia do dólar, eu sempre mantenho caixa para caso haja uma queda gigantesca, eu fazer aquele all-in, né? Tipo, cai tudo, vira outro circuit breaker, eu jogo no all-in. Então, é mais ou menos isso, esse panorama geral de como o dólar está sendo, como as bolsas estão indo, o porquê que o dólar está caindo. Galera, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer. Como eu já disse, trago conteúdo toda semana. Muito obrigado a todos, falou e fiquem bem.